Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar por um tema que está pipocando, que ele é muito sério. Eu gosto de conversar com vocês sobre os assuntos que mais demandaram a minha semana, que os meus pacientes trouxeram, que os meus alunos comentaram. E o assunto dessa semana foi perdas. E não é de se estranhar, né? A gente está vendo um momento muito difícil, é um momento que os números deixaram de ser números e passaram a ser nomes. Amigos nossos estão bastante doentes, brigando pela vida, tem outros amigos que partiram e nós estamos então tendo que dar conta desse processo tão novo, de ter que lidar com pessoas que até ontem estavam bem cheios de saúde e que de uma hora para outra estão num leito de hospital e que daqui a um pouco já estão sendo enterrados, porque esse processo é muito rápido, então, e não tem mais aquela ideia de que eram idosos, que eram pessoas que tinham comorbidade. Hoje a gente já sabe que nessa nova situação não é bem assim. Então, assim, é complicado, porque esse tema da morte não é um tema que normalmente a gente costuma conversar. A gente não fala sobre isso. É como se fosse um assunto proibido, né? Traz azar, não fala disso, não fica chamando essas coisas, né? Como se a gente quisesse, negando, a gente quisesse tirar de dentro da gente essa possibilidade de morrer. Não tem jeito. E quando a situação está como está, e com o noticiário como está, não tem muito jeito. O fato é que não tem como passar para a morte. E por uma perda, ou por uma perda profunda, que também, quando tu perde alguém que tu amas muito para a vida, não é diferente. O nosso cérebro, inclusive, dizem os neurocientistas, que quando a gente perde alguém que a gente ama muito, o nosso cérebro entende como se a gente tivesse perdido uma perna, um pé, e que reage da mesma forma. Então, a dor é física, a dor emocional nesses casos é física. Então, acontece também no luto. Estar pronto para enfrentar o luto é uma coisa muito difícil. Para ficar sem as pessoas que a gente ama. E essa semana, um paciente me dizia assim, eu não sei como lidar com isso. É como se meu coração tivesse adormecido, é como se eu tivesse dormente, é como se eu não sentisse nada. E eu gosto de conversar com vocês com coisas que eu também já vivi, né? Eu não gosto que vocês me vejam só como uma pessoa que estuda psicologia, mas que vocês também me vejam como uma pessoa humana que passou por todas essas coisas e que, do mesma maneira que vocês sofrem, eu sofri também, porque eu sou humana e essas coisas me impactam e as dores são parecidas, quando somos humanos, tudo nos é normal e tudo nos é parecido. E então, essa sensação incomoda bastante quando a gente escuta, é o tempo que vai aliviar essa perda, é o tempo que vai aliviar essa dor, porque a gente quer que o tempo seja ontem, seja rápido, porque a dor é muito potente. E a gente quer se ver livre rápido da dor e quer fazer coisas para a dor. Lamento informar, não tem o que fazer. A dor da perda, o luto, ele tem o seu próprio tempo. E o tempo vai ter que agir. Elizabeth Ross, uma médica americana, que acompanha pacientes em fase terminal ou em luto, ela disse que a gente tem alguns estágios para passar por isso e que necessariamente não existe uma ordem certa para isso, mas que a gente vai ter que passar. E que esse período primeiro, que é um período que a gente chama de período de negação, é um período que parece que a gente não acredita e que a gente pergunta, mas o que acontece comigo? Parece que o meu coração está dormente, parece que o meu coração não sente. Como é que eu perco uma pessoa dessa magnitude na minha vida e eu não consigo dentro de mim encontrar essa dor, né? O que está acontecendo comigo? É isso que está acontecendo, está adormecido. É um mecanismo protetivo do nosso cérebro, uma dor tão potente que poderia desestruturar-me emocionalmente, ele entende que tem que me proteger disso e nos protege, criando essa dormência. É como se esse impacto forte, sabe quando a gente aperta o dedo na porta do carro e que perguntam pra gente, tá doendo? E a gente diz, não tá doendo. É tão forte a dor que a gente não sente a dor. Vai sentir um dia depois, quando passa o susto, quando essa descarga de endorfinas diminui, a gente vai começar a sentir dor. É assim com a perda emocional também. Então, não estranhem se vocês perderam alguém muito querido e o coração parece que está anestesiado, o pensamento parece que está anestesiado. É um processo normal, é um dos primeiros estágios desse período de perdas, onde o nosso cérebro está tentando elaborar tudo isso.
Depois ela disse que a gente tem um segundo estágio, que é o estágio da raiva. E aí a gente começa a questionar, a gente começa a acordar e começa a pensar. Por que essa pessoa? Por que não outro? Por que não tanta gente ruim, tanto bandido, tanto presidiário e uma pessoa tão boa? Enfim, aí começa todo um processo de raiva numa tentativa de entender e entender por quê, né? Que foi um nosso tão querido nos foi tirado dessa forma, a injustiça disso tudo. Então, esse processo da raiva, logo em seguida ele acontece. E ele é bom, porque quando começa esse estágio da raiva, começam também a nossa capacidade de reação. A raiva nos tira da cama, a raiva nos faz querer mudar, a raiva nos faz tomar alguma atitude. Então é um momento bom, é um momento que eu começo a entender que eu preciso fazer alguma coisa porque a raiva me mobiliza. Então é um sentimento que a gente pensa o seguinte, não, mas a gente não deve sentir raiva. Mas faz parte do processo. A raiva vai nos movimentar. É um sentimento que nos mobiliza e nos leva para a ação. Depois, segundo ela, ainda tem um período seguinte, que é um período de negociação, onde eu vou barganhar um pouquinho, eu vou tentar entender, vou tentar justificar, eu vou fazer pactos para a dor passar, eu vou conversar com Deus, eu vou fazer alguns processos assim para poder começar a entender tudo isso. Então é o período que ela chama de um período de negociação, é um período que a gente vai começar a negociar com a dor. E depois tem o período mais forte, que é um período de depressão. Eu já entendi a perda, eu já tentei lutar com a perda, eu tentei fazer as coisas e eu tô deprimido, eu me sinto impotente, não tem nada que eu possa fazer. E aí vem a questão, como é que eu vivo sem essa pessoa? Como é que eu fico sem essa pessoa? Como vai ser a minha vida a partir da agora? Qual é o sentido da minha vida sem essa pessoa? Então esse é um período onde muitas vezes a gente não consegue sair sozinho. É um momento que talvez a gente tenha que pedir ajuda para alguém, para um profissional que nos ajude. De qualquer maneira, é um período bastante triste, onde a gente não tem vontade de fazer nada, tem vontade de ficar na cama, não tem vontade de comer. E isso é normal. Se passa por isso sim ou sim. O que a gente não pode descuidar é do tempo e da intensidade disso. As pessoas que acompanham, pessoas que estão passando por essas perdas, têm que ficar atento. Tem um tempo que esse luto é necessário, é um tempo que esse luto tem que ser convivido com ele, a gente tem que passar por ele, tem que entender isso, mas a gente tem que ver a intensidade e a duração. Se for demais, a pessoa tem que buscar ajuda e a gente não pode esquecer disso, porque pode ser perigoso, certo? E depois ela diz que tem um outro processo, vivido todas as etapas, começa então, se tudo correu bem, o período da aceitação. Eu tenho que tocar minha vida, eu tenho que seguir, não tem nada que eu possa fazer. E esse processo de aceitação, então, vem acompanhado de uma certa leveza, eu fiz tudo que eu podia fazer, eu amei muito essa pessoa, ela foi muito importante para mim, a gente encerrou o processo tudo bem, a gente teve uma vida, a gente tem uma história linda, começa a se estabelecer as boas lembranças. Então, é um momento, então, que a gente começa a sair do luto e começar a entender que a gente está vivo e que a gente precisa recomeçar. Então, esse é um tema bastante interessante que eu gostaria de passar para vocês, que vocês dessem uma olhada sobre isso. Não dá para a gente fazer de conta que não está acontecendo nada. Perdas e o luto são coisas sérias. Eles têm que ser vividos, sim ou sim. Faz parte. Não tem como perder alguém que se ama e fazer de conta que está tudo bem, certo? Então, assim, é uma conversa rápida. Eu sei que esse assunto daria muito mais pano para manga, a gente podia conversar muito mais sobre isso, mas eu precisei de explicar para vocês porque eu vejo muitas pessoas ansiosas em passar rápido por tudo isso. Não tem como. Tem o tempo e tem que deixar o tempo agir e saúde emocional para lidar com tudo isso. Gente, se vocês estão com problemas, precisando de ajuda, manda um direct para mim, te comunica comigo que eu acho que eu posso te ajudar, tá bom? Uma boa quinta-feira e até a semana que vem, se Deus quiser.